Eu tô aqui nesse lugar muito especial, que é um local onde eu venho sempre para revigorar as minhas energias, entrar um pouco em contato com a natureza. E eu sempre dou graças a Deus da existência de um lugar como esse aqui, né? Principalmente pra mim, que eu moro numa cidade grande, onde tem um monte de carro, um monte de prédio, um monte de pessoa, uma cidade caótica. Ter um lugar desse aqui pra vir de vez em quando e fazer uma caminhada, respirar um pouco de ar puro é realmente uma coisa maravilhosa. E agora, na época da primavera, esse lugar fica ainda mais aprazível. Engraçado que hoje apareceu um pouco de sol. Já faz um certo tempo que não tem feito sol, hoje apareceu um pouco, aí eu aproveitei pra vir aqui, né? Surrupiei o cartão do ônibus do meu irmão. Eu não tenho dinheiro pra pagar a passagem. Aí peguei o ônibus e vim pra cá. Aí, toda vez que eu tô em contato com a natureza, eu percebo que realmente esse planeta ele foi feito pra ser uma coisa boa, né? Esse planeta ele foi feito pra promover o melhor tipo de vida possível, né? Ali tem uma oferenda, se não me engano. Eles colocaram aí pra alguma entidade ou pra algum ser da natureza. Bom, peço licença aí pra passar por essa oferenda. Então a gente vê a forma como esse planeta foi criado, todo esse ecossistema maravilhoso. Na natureza, né? Na natureza a gente pode encontrar tudo, cara. A gente encontra alimento, medicamento, encontra uma sensação de bem-estar, uma sensação de completude também, né? Você tem uma sensação de que você não tá morto, uma sensação de que realmente você é um ser vivo. É uma coisa até difícil de explicar, sabe? Uma sensação de vida realmente. Então, eu sempre caio na reflexão que por que a vida do ser humano é uma coisa tão incongruente perante o lugar onde ele vive, perante o planeta onde ele vive. E a resposta para isso a gente encontra na mente humana. São as programações mentais da mente humana que transformam uma vida que poderia ser maravilhosa num verdadeiro pesadelo, né? Porque conseguiram colocar na mente do homem que ele tem que viver para sobreviver, que ele só pode estar assim em contato com a natureza somente nas horas vagas. Ele não pode contemplar, ele não pode refletir. Ele tem apenas que estar sempre vivendo para unicamente sobreviver, que é a luta pela sobrevivência. Aí eu chego à conclusão de que apesar do homem, né, morar nesse lugar maravilhoso que é a Terra, e que está tudo configurado para a vida ser boa, né? Está tudo configurado para a vida ser uma coisa boa, cara. Pra gente viver uma experiência realmente única e maravilhosa aqui nesse lugar. E que apesar de tudo isso, o ser humano nunca conseguiu viver dessa forma. São milênios
milênios e milênios a fio. E o ser humano nunca conseguiu viver de uma forma boa. Ele ficou sempre num estado de prisão mental. Ficou sempre Bom, ele nunca conseguiu viver de uma forma boa. Sempre ficou em conflito, sabe? Em guerras sem sentido, explorando o próximo, prejudicando o próximo. O ser humano nunca conseguiu viver de uma forma elevada, cara. Mesmo habitando um lugar tão maravilhoso quanto a Terra. E a gente se pergunta o porquê, né? Por que o ser humano nunca conseguiu viver bem aqui nesse lugar que tem tudo pra gente viver bem da melhor maneira possível? E a gente pode refletir sobre isso durante anos a fio. Se for pela razão, a gente jamais encontrará uma razão para nossa vida ser da forma que é. Porque não faz sentido. A vida humana não faz sentido nenhum. Então a gente parte para uma explicação sobrenatural a respeito do porquê a vida humana nunca conseguiu ficar alinhada com o seu habitat natural. Por que o ser humano ele sempre vive num estado de escravidão e desespero, tanto física quanto mental? Aí a gente cai naquela coisa do Lúcifer, na rebelião de Satanás, que trouxe consigo a terça parte dos anjos. E eles vieram aqui pro mundo humano, só que eles não vieram para morar, para nada desse tipo. Eles vieram realmente para controlar esse lugar. Então aí fica essa explicação sobrenatural aí. É engraçado que esses dias eu comecei a estudar sobre um cara chamado Kant, um filósofo chamado Immanuel Kant. E ele falava uma coisa muito interessante sobre o modo de vida humano, sobre as configurações. Deixa eu filmar aqui. Ele falava sobre o conhecimento de todas as coisas. E ele escreveu um livro muito complexo e muito interessante, intitulado Crítica da Razão Pura, que é um livro onde ele esquadrinha o processo de entendimento humano, e ele chega à conclusão de que é impossível o ser humano conhecer qualquer coisa em si, conhecer a verdade de qualquer coisa, a essência de qualquer coisa. Segundo Kant, isso é algo totalmente impossível. Por quê? Porque em toda criatura humana existe uma coisa muito semelhante a um sistema operacional de um computador. Ou seja, o que acontece na criatura humana é uma interpretação acerca de qualquer coisa. Por exemplo, eu tô vendo aqui esse gramado verde.
o que define que isso é um gramado verde? O que é o gramado? O que é a cor verde? A cor verde, como é que você pode analisar a existência da cor verde? Aí, para explicar isso, ele falava sobre o filósofo Platão, que dizia sobre esse mundo ser apenas um reflexo de um outro mundo, e nesse outro mundo é que existiam as raízes de todas as coisas, que é o plano das ideias. Ou seja, se eu enxergo aqui o gramado da cor verde, é porque existe uma ideia da cor verde. Então eu adapto essa ideia da cor verde ao meu sistema operacional, que interpreta esse gramado como sendo um gramado da cor verde. Mas essa interpretação é apenas uma interpretação, não é algo realmente inerente à existência, a existência verdadeira do gramado. Porque isso foi o nome que eu dei para aquilo, né? Eu falei, isso é um gramado verde. Mas o que é o gramado? O que é o verde? Aí que tá, a grande questão é essa, entendeu? Que tudo que eu nomeio não condiz em sua essência com aquilo que é nomeado por mim. Tudo que eu nomeio eu apenas estou dando uma interpretação para aquilo. Então, eu posso dizer, claro, o gramado é uma planta, as plantas pertencem ao reino vegetal, e a cor verde é por causa da clorofila dele, que exala essa cor verde. Mas tudo isso são interpretações minhas que eu concedo a partir do meu sistema operacional. E segundo o Kant, o sistema operacional humano, ele está fulcrado no tempo e no espaço. É um sistema operacional que funciona através do tempo e do espaço. Mas segundo o Kant, o tempo e o espaço eles não possuem uma existência em si. O tempo e o espaço seriam aplicativos pertencentes ao sistema operacional da criatura humana. A mesma coisa que um celular. No celular você tem os aplicativos, tem o WhatsApp, tem internet, Facebook. Isso aí são todos aplicativos presentes no sistema operacional do celular. Então, de uma maneira semelhante ocorre com a criatura humana. Ela possui um sistema operacional interpretativo acerca de qualquer coisa, e esse sistema operacional ele possui os aplicativos do tempo e do espaço. Então, a partir dos aplicativos do tempo e do espaço, a criatura humana interpreta todas as coisas existentes.
Então a gente chega numa outra questão um pouco mais complexa. A gente se pergunta o que é tudo o que existe. Segundo o Kant, é impossível você conhecer a verdade de qualquer coisa, pois você está dentro de uma realidade artificial. Ele não usa essas palavras, mas em essência é exatamente isso o que ele quer dizer. Que tudo é muito relativo à interpretação da criatura. Que tudo é relativo à interpretação do sistema operacional da criatura em questão. Uma formiga, por exemplo, ela interpreta o gramado verde de uma forma completamente diferente do humano. Por quê? Porque a formiga possui um sistema operacional que não é igual ao sistema operacional da criatura humana. Então, o que é um gramado verde para uma formiga? É outra coisa. É outra coisa. A formiga, ela vive no outro mundo. Essa árvore, ela vive no outro mundo, inerente ao sistema operacional dela. Então, veja você que sob essa perspectiva, é impossível a gente saber o que as coisas são em si, na sua raiz fundamental. Porque enquanto nesse estado humano de ser, todas as coisas que a gente vê são apenas interpretações do nosso sistema operacional. Essa foi a grande viagem e a grande sacada do Kant. Que um gato ali. Cara, os gatos são criaturas incríveis, cara. Os gatos são criaturas incríveis e, na minha opinião, deve ser a criatura mais inteligente aqui da Terra. Não é gato. São criaturas assim que vivem uma vida muito inteligente, cara. São as criaturas mais sábias do planeta, são esses gatos aqui, mano. Você nunca vai ver um gato se fudendo, muito raro. Só se ele cair na mão de algum ser humano maluco. Mas os gatos, eles possuem uma sabedoria inata, cara. Todas essas perguntas aí que eu tô fazendo, um gato desse sabe disso tudo com riqueza de detalhes e muito mais, né, gato? Mas aí, o que eu tava falando é que é impossível o ser humano conhecer a verdade absoluta de qualquer coisa enquanto nesse estado humano, porque tudo o que ele tem são as interpretações a partir do sistema operacional dele, cara. Ó, tô vendo aqui um pé de jaca. O que é isso? Aí eu falo, é um pé de jaca. Mas o que é um pé de jaca? Pé de jaca é a interpretação que eu dou sobre essa coisa aqui, entendeu? Eu não tô falando o que isso é em si. Eu tô dando um nome para isso. Um nome a partir da interpretação do meu sistema operacional. Se eu perguntar para aquele gato o que é isso, ele já vai dizer uma outra coisa completamente diferente. Então essa foi a grande viagem e a grande sacada do filósofo do século XVIII, Immanuel Kant. O cara era um verdadeiro gênio, cara. Depois eu tenho até que estudar mais a fundo o livro Crítica da Razão Pura, para compreender mais acerca disso. Então, já que é impossível a gente conhecer qualquer coisa em si, em sua verdade última, enquanto nesse estado de ser humano, então a gente deduz que a verdade é relativa. Por quê? Porque o que é
a verdade dentro dessa perspectiva. A verdade é uma questão de interpretação de ponto de vista. E assim nasce o relativismo, tudo é relativo. Então, conhecendo todas essas coisas e mais um pouco, os controladores do mundo, eles tratam de fazer as manipulações da informação para manipularem o modo de interpretação do sistema operacional do ser humano, entendeu? Por quê? Porque você manipulando a informação, você manipula completamente o modo como as pessoas interpretam o mundo. Se você é o detentor da informação, o detentor do conhecimento, você pode manipular aquilo do modo como você quiser. E será a partir desse modo que as pessoas interpretarão toda a vida. Todas as coisas serão interpretadas a partir desses sistemas de informações, a partir desses pacotes de informações, que é como o Bob Navarro costuma falar. O Bob, ele fala sobre tudo isso daí de uma forma muito melhor, muito mais bem desenvolvida e com riqueza de detalhes. Bom, então, se o mundo é aquilo que a gente diz que o mundo é, se todas as coisas partem de uma interpretação do sistema operacional da criatura humana, então, se você manipular as informações presentes nesse sistema operacional, o aplicativo de tempo e espaço do sistema operacional humano será adaptado a ler a vida conforme as informações que estão presentes nele. Então é aquela coisa, né? No sistema operacional de uma outra civilização, por exemplo, dos índios, eles olham para o Sol e eles não falam, isso é o Sol, isso é hidrogênio, hélio, isso é uma estrela. Não, porque no sistema operacional deles isso é algo completamente diferente, é um ser vivo, é o Deus Sol, é o Deus Sol. E aí você vê, né, como que tudo aqui, nesse lugar onde a gente está, chamado Terra, é sempre uma questão de interpretação, cara. E das informações do coletivo, né? Ou seja, se desde pequenos a gente aprendesse, sei lá, que o Sol é uma... Sei lá, que o Sol se fosse igual aos índios. Se a gente desde pequeno entrasse na escola e aprendesse que o Sol é um ser vivo, que a gente pode conversar com o Sol, a gente pode trocar ideia com o Sol, sabe? A gente pode cultuar o Sol. Se desde pequeno a gente aprendesse isso, o Sol realmente seria isso, entendeu? O Sol seria isso pra nós. Seria isso daí, um ser vivo. Seria um irmão, o Sol. Então a gente volta para aquela questão inicial, né? Deixa eu ver se consigo encontrar um lugarzinho aqui para sentar. Então a gente volta para aquela questão que eu iniciei o vídeo, né? Se nós estamos num lugar como esse daqui, né? Se nós estamos num lugar como o planeta Terra,
que é um lugar onde tudo foi configurado para promover uma vida maravilhosa, uma existência bem-aventurada. Então, por que a nossa vida é essa merda que é? Por quê? Porque nós fomos configurados para viver assim, dessa forma maluca, doentia, competitiva, desesperada, escravagista, sem razão de ser. Porque a gente aprendeu assim. Foram esses os pacotes de informações que inseriram na gente. Se a gente tivesse aprendido que a vida é uma outra coisa, o oposto disso tudo, por exemplo, a nossa vida seria infinitamente melhor, infinitamente mais bem-aventurada. Seria uma coisa maravilhosa. A gente acordaria todo dia em estado de graça, porque mais um dia maravilhoso estaria à nossa espera pra gente vivê-lo. Mas não é isso que ocorre, né? Porque a nossa interpretação da vida é uma outra coisa. É a luta pela sobrevivência, sobrevivência do mais forte, do mais astuto. É a violência a troco de nada. É um emprego das 9 às 5 da tarde, 6 dias na semana, com 1 hora de almoço, um salário mínimo. Por quê? Porque foram essas as informações que plantaram na cabeça do ser humano. Então o sistema operacional humano, ele opera conforme as informações que implantaram nele, né? Aí tu pergunta pra qualquer pessoa, por que a vida é assim? Ah, porque é assim. Mas será que não poderia ser de outro jeito? Não. Sempre foi assim mesmo. Por quê? Porque desde milênios... Ó, a Terra é, acima de tudo, uma prisão mental. A cada dia que passa eu fico cada vez mais convicto disso. De que a Terra é, acima de tudo, uma prisão mental. Por quê? Porque as pessoas estão aprisionadas mentalmente, entendeu? De maneira que não conseguem vislumbrar nenhuma outra forma de vida que não seja essa. Por quê? Porque as informações que colocaram na mente das pessoas é essa. De maneira que é assim que o sistema operacional da humanidade está operando. A partir dessas informações, entendeu? Que seus pais já deram para você, que os pais dos seus pais. Mas depois você entrou numa escola, isso daí foi tudo mais reforçado. Então a gente vive num estado de prisão mental. Isso é inegável. E isso já é há milhares e milhares de anos que é assim. Então a gente chega sempre naquela questão: o que levou a humanidade a ser tão fortemente aprisionada mentalmente? Qual potestade, qual força que aprisionou a mente humana dessa forma? Aquela coisa lá do Satanás, né, cara? Sei que só é uma coisa muito difícil de comprovar, que parece apenas... Falando todo esse tempo aqui com a mão perto do microfone, nem sei se gravou. Bom, aquela coisa do Satanás, né? Era um anjo, teve um surto de ensoberbecimento. Aí ele foi expulso do céu, sendo expulso do céu ele foi aí pra terra. Chegando na terra ele quis dominar tudo, sabe? Um cara que tem inveja de Deus, quer ser Deus. Aí a terra tá aí, ó, sei lá, há muito, muito tempo sob o domínio dessa figura aí. E esse cara aqui que controla, né, esse mundo. Aquilo que Jesus falou, né? Que o diabo é o príncipe desse mundo, né? Então, se o diabo é o príncipe desse mundo, é por isso que as pessoas vivem nessa prisão mental.
Por quê? Porque, claro, abaixo do diabo existem muitas outras castas, né? Tem os controladores humanos do sistema, tem os espíritos maléficos, alienígenas e tal. Todos eles estão a serviço do diabo, cara. Isso daí parece papo de crente, de evangélico, mas é a verdade. E é o que todas as religiões falam dentro de suas nomenclaturas, né? Mas é o que todas as religiões falam. Então, se os controladores humanos do sistema estão a serviço do diabo, é óbvio que eles, conhecendo o funcionamento desse lugar que a gente batizou de terra, conhecendo essa característica plástica da realidade, sabendo que tudo é uma questão de interpretação. Então, já que eles estão a serviço do diabo, e o diabo é uma força dominadora que quer manipular, quer aprisionar, então eles aprisionaram a mente da humanidade. Simples assim, cara. E é por isso que eu aqui fico pensando todos os dias há anos no que eu vou fazer da minha vida. Porque tem aquela coisa de você precisar do dinheiro para comprar papel higiênico, arroz, feijão, para você ter um teto, para você ter roupa, para ter as necessidades básicas. E toda aquela coisa, né, que todo mundo já sabe. Que a gente fala que a vida é isso. Aquela luta pela sobrevivência. E aí qualquer pessoa que me escutar falando isso vai falar: é um papo de vagabundo, você é um vagabundo, não quer saber de nada. Por quê? Porque a mente das pessoas tá configurada para raciocinar dessa forma. As informações que plantaram na mente da humanidade foi essa. Aí a gente volta lá pro Kant, que a realidade é aquilo que reside dentro de você, que o teu sistema operacional interpreta. Então, no sistema operacional da humanidade, existe essa configuração de que a vida tem que ser isso. Isso é uma prisão mental, cara. Eu fico me perguntando aqui o que eu vou fazer da minha vida, cara. Se eu não consigo arrumar emprego, se eu nunca consegui me adequar exatamente dentro dessa sociedade, porque eu, por algum inexplicável motivo, já nasci assim. Já nasci dessa forma, cara. Porque eu vejo que essa realidade poderia ser algo completamente melhor do que é, infinitamente melhor do que é. E essa vida do ser humano não faz sentido. É uma prisão mental, não faz sentido, cara. Você viver para sobreviver. Trabalhar 8 horas por dia a troco de nada, basicamente, cara. Por anos a fio. Você vê os controladores aí do mundo, né? Nem escondem as riquezas que tem, sabe? Vivem como faraós aí. E o povo se fudendo e ninguém faz nada. Ninguém reage. Por quê? Porque tá na mente da humanidade que tem que ser assim. Que é assim que as coisas funcionam. Bom, então eu vou indo nessa aí. Espero que tenha ficado claro essa questão do Kant. Que é uma coisa muito importante, cara. Porque toda a nossa vida tá baseada em cima disso. Claro que antes do Kant, os controladores do sistema já conheciam isso, já com riqueza de detalhes, há muito, muito tempo antes. Mas o Kant, ele veio descortinar essa informação. Qual a informação? De que tudo é uma questão de interpretação, cara. De que toda essa realidade é uma questão de interpretação baseada no sistema operacional do ser humano e de qualquer ser vivo. Todo ser vivo possui um sistema operacional
essa árvore aqui, ela tem um sistema operacional dela, que ela interpreta a existência a partir das configurações presentes no sistema operacional dela. Então, se você controla as informações de toda uma humanidade, você controla a maneira como o sistema operacional dessa humanidade vai operar. Então, se desde pequeno você bota o ser humano para ir numa escola, para ficar ali recebendo aquelas doutrinações, a pessoa vai crescer com aquilo na cabeça e ela vai operar conforme aquelas informações ali. E a gente vive assim há milhares e milhares de anos, cara, nesse estado de prisão mental. Não tem outro termo para definir. É prisão mental. A Terra virou, acima de tudo, uma prisão mental. E a cada dia eu fico mais convicto disso. Ou seja, só para resumir, então, recapitular, naquela visão do Kant, né, que é uma visão que realmente acontece, isso já está até comprovado cientificamente, é aquela coisa que é impossível nós conhecermos qualquer coisa em sua essência. Por exemplo, essa folha aqui. A gente olha e fala, o que é isso? Isso é uma folha. É uma folha aí do formato meio cilíndrico, da cor verde. E ela é uma planta e as plantas pertencem ao reino vegetal. Isso que eu falei não é o que a folha é em si, na sua essência. Tudo isso é apenas uma interpretação que eu dei a isso que eu chamo de folha. Interpretação essa que está baseada nas informações que eu recebi sobre o que seria isso daqui que eu chamo de folha. Então, essas informações que eu recebi, o meu sistema operacional absorveu-as de modo que quando eu olho para isso, o meu sistema operacional ele opera interpretando que isso é uma folha da cor verde pertencente ao reino vegetal, que é uma planta. Mas se eu tivesse recebido uma outra informação a partir disso, que eu julgo como sendo folha, a minha interpretação disso que eu julgo como sendo folha seria algo completamente diferente. Se eu desde pequeno recebesse informação de que isso aqui é um Deus, eu estaria falando, isso daqui é um Deus. É um Deus que promove cura. É o Deus da cura. Então eu interpretaria isso como sendo isso. Simples assim. Meu sistema operacional estaria programado para eu interpretar isso como sendo o Deus da cura. E aqui é o orvalho depositado aqui na raiz. Orvalho e raiz é apenas a interpretação que eu dou acerca disso. Bom, acho que já ficou aí resumido, né? Eita, meu óculos caiu. Eu nem sei se vai dar pra eu conseguir colocar isso no YouTube. Ficou meio longo. Então é isso, né? No dia em que a mente humana finalmente for liberta, a gente vai interpretar a vida de maneiras muito mais elevadas e muito mais interessantes. Até lá, vamos ter que seguir vivendo dentro dessa prisão mental aqui, né? Mas a informação tá presente aí, né? O conhecimento tá presente aí, cara. Mas o sistema de controle tira isso das pessoas, né? Se você tem que viver para sobreviver, não te sobra mais tempo, espaço, interesse em mais nada, né? Que não seja sobrevivência.
Bom, é isso aí. Vou voltar pra casa.